Boa tarde mais uma vez, Vossas Excelências, vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, aqueles e aquelas que nos assistem a partir das galerias. Antes de mais nada, ressaltar a importância das nossas emendas africanecas, não vou voltar muito a esse assunto, agora a tarefa da gente é fiscalizar. Vejo que na última sexta-feira a Prefeitura publicou pela primeira vez em 7 anos um edital do Sistema de Incentivo à Cultura, já deveria ter publicado em todos os 7 anos antecedentes, demandando aí um recurso de pouco mais de 5 milhões entre o mecenato e o Fundo de Incentivo à Cultura. O mecenato com 2,1 milhão e o fundo com 3,5 milhão. Antes de comemorar, é importante que a gente diga que deveria ter acontecido isso durante todos os anos, é que o SIC, pela lei que o regulamenta, permitiria que até 1% do nosso ISS arrecadado fosse para o mecenato. Nós arrecadamos no ano passado pouco mais de 800 milhões de ISS. Então, o SIC podia ter vindo, inclusive, com até 8 milhões, quando veio com 2,1 milhão. Né? O fundo, o FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura, com 3 milhões e 500 mil, se a gente comparar ele, por exemplo, com o dinheiro que a Prefeitura gastou com eventos e festas em 2018, que foram 59 milhões, a gente vê que talvez pouco mais de 0,5%, se eu não tiver ruim de conta, né? Não, pouco mais de 5%, pouco mais de 5%, né, do que foi gasto com festa. Enfim, eu entendo que a política pública de cultura da Prefeitura talvez esteja começando a caminhar, né, até então as pessoas que são responsáveis por essas políticas não entendem do que estão fazendo. Então, é importante que as pessoas que estão nas cadeiras mais altas da Prefeitura comecem a reconhecer que alguma coisa precisa mudar. O depoimento do vereador João da Costa foi muito importante. Chegamos a investir 4% do nosso recurso com cultura, que é talvez a nossa grande matriz geradora de desenvolvimento aqui no nosso município. Mas eu subi esse grande expediente, não foi para falar disso, eu me senti compelido, porque tem um grande número de artistas que têm conversado comigo agora no WhatsApp, inclusive pedindo que o edital apareça no site, porque o primeiro dia do SIC é hoje, Vossa Excelência Heriberto Rafael, e até agora o edital não está publicado no site da Cultura para as pessoas poderem se inscrever. Mas subi porque foi muito impactado esse final de semana. Eu gosto muito de futebol, como a grande maioria de brasileiros e brasileiras, e assisti, essa semana, não assisti o jogo, porque sou do esporte, a gente ainda está na 2ª divisão esse ano, no ano que vem estaremos certamente na Série A, mas no jogo entre Atlético e Bahia, pela primeira vez houve um confronto nesse campeonato de duas equipes que tinham os 2 únicos treinadores negros do futebol brasileiro, o treinador Marcão e o treinador Roger Machado, do Bahia. E, ao final do jogo, na entrevista coletiva à imprensa, o Roger ele deu uma entrevista que não foi uma entrevista, ele deu uma aula de sociopolítica brasileira, ele deu uma aula da necessidade de a gente poder se debruçar sobre o combate ao racismo institucional, ao racismo estrutural, que faz parte, infelizmente, da nossa construção enquanto sociedade. Então, queria que agora essas palavras do companheiro Roger, o professor Roger, o treinador de futebol do Esporte Clube da Bahia, seja ouvida por todos e todas nós aqui na Câmara do Recife, e certamente assim ficará registrada nas atas dessa casa. Peço, por gentileza, a equipe de comunicação daqui da Câmara que passe o nosso vídeo agora no telão. Do campo, né, que não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem como protagonistas dentro do campo, mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção, né, à medida que a gente tem mais de 50% da população negra, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né, se não há preconceito no Brasil, né, por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos, né, por que a população carcerária, 70% dela é negra, por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil, por que os menores salários entre brancos e negros
são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras, por que que entre as mulheres, por que que quem mais morre são as mulheres negras, né? Há diversos tipos de preconceito, né? Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? Hoje nós vemos, né, mulheres no esporte como você, né? Mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? Né? Mas, para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. Né? E quando eu respondo para as pessoas, dizendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele, né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, né? Elas estão sendo retiradas nesse momento, né? E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né? Homofobia, né? Os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma, né? Porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista, porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder, né? E o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das comunicações, é o poder da igreja, né? E quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, né? Muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso, né? Sabendo a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações, né? Isso passou pelo Brasil colônia, pelo Império, e só mascarou no Brasil República, né? E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Nós precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo, né? E a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro, né? Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro, né? E isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer, não há racismo, está vendo? Você está aqui, você é a prova de que ele está aqui. Não, é só a prova de que há racismo, porque termina dizendo que ele é prova porque é só ele, né? Se você chegar no canto. Tenho feito muito isso. Quando eu chego nos cantos agora, eu fico fazendo a contagem de cabecinha, que muitas pessoas negras fazem. É quando chegam num restaurante, quando chegam num bar, quando chegam numa festa, é quando chegam numa sala de aula, num debate. É contar quantas pessoas negras estão presentes no local, né? E a partir dessa contagem a gente compreender que estamos sim, num ambiente racista. Todos os ambientes que a gente frequenta, ou a maioria dos ambientes que a gente frequenta no nosso país, no Brasil, são ambientes racistas. É porque são ambientes que, por muitos motivos, através de vários mecanismos, evitam a entrada de pessoas negras. Enfim, eu não vou falar mais, acho que o lugar de fala está bastante contemplado pelo professor Roger,
Existe um hábito de chamar treinador de futebol de professor, que nem sempre cabe, mas acho que depois dessa aula não nos resta nenhuma dúvida de que estamos diante de um professor, que a partir de hoje terá suas palavras registradas nos anais também dessa casa. Muito obrigado.